ver se isso mata a sua fome, sua veia. Não quero saber da sua fome e nem da sua fé. Vai comer vento! Ela jogou água na cara da própria mãe idosa e cadeirante, por ela ter pedido mais comida, até que a Virgem Maria deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. O sol ainda não havia nascido completamente quando Lívia abriu os olhos naquela segunda-feira. Jaboatão dos Guararapes acordava devagar, com o barulho dos primeiros ônibus subindo o morro e o cheiro de café coado atravessando as janelas abertas. As casas simples se espalhavam pela encosta como se estivessem penduradas por fé, pintadas de cores que o tempo já havia desbotado. Lívia se levantou com pressa, como sempre. 37 anos, cabelos presos de qualquer jeito, olhos que pareciam cansados mesmo depois de dormir. Trabalhar na loja de roupas do centro exigia que ela saísse cedo, e cada minuto da manhã parecia pesado demais. Quando passou pelo corredor estreito da casa, ouviu o barulho, aquele barulho que a irritava mais do que qualquer outro. O rangido da cadeira de rodas se arrastando no chão do quarto ao lado. Dona Helena estava acordada. Sempre acordava cedo, porque a noite nunca era confortável. 73 anos, corpo que não obedecia mais como antes, mãos que tremiam quando tentava pegar qualquer coisa. 3 anos atrás, o derrame havia roubado dela o movimento das pernas e parte da força dos braços. 3 anos em que ela dependia da filha para quase tudo. Lívia entrou no quarto sem bater. "Bom dia, mãe", disse, mas a voz não carregava calor. Era apenas costume, palavra solta no ar como obrigação. Dona Helena tentou sorrir, mas o rosto meio torto pelo derrame fazia o sorriso parecer triste. "Bom dia, minha filha", respondeu devagar, cada palavra saindo com esforço. Lívia preparou o café da manhã em silêncio. Pão com manteiga, café preto, uma banana amassada. Colocou tudo numa bandeja e levou para o quarto. Dona Helena estava sentada na cadeira, olhando pela janela. Gostava de ver o movimento da rua, as crianças indo para a escola, a vida acontecendo lá fora enquanto ela ficava ali dentro. "Come logo, que eu preciso sair", disse Lívia, colocando a bandeja na mesinha ao lado da cadeira. Dona Helena pegou o pão com dificuldade, as mãos tremendo tanto que deixou cair um pedaço no chão. Lívia suspirou alto, daquele jeito que faz a gente se sentir um peso. "Mãe, pelo amor de Deus. Todo dia a mesma coisa." "Desculpa", murmurou Dona Helena, a voz quase sumindo. Lívia não respondeu. Apenas pegou o pedaço de pão do chão, jogou no lixo e saiu do quarto. Dona Helena ficou ali, segurando o que restava do café da manhã, os olhos marejados de uma tristeza que ela não conseguia explicar para ninguém. Quando Lívia saiu para trabalhar, a casa ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado de quem está sozinho, mas não por escolha. Dona Helena olhou para a fotografia emoldurada na parede, uma foto antiga, de quando Lívia era criança, abraçada nela, sorrindo. 2 pessoas que pareciam se amar de verdade. Onde tinha ido parar aquele amor? Dona Helena não sabia responder. O dia passou devagar. Lívia voltou no fim da tarde, cansada, irritada com o calor, com o trânsito, com os clientes que reclamavam demais. Quando entrou em casa, nem cumprimentou a mãe. Foi direto para o banheiro, tomou banho demorado, depois se jogou no sofá com o celular na mão. Dona Helena estava na sala, na cadeira de rodas, esperando. Esperando jantar, esperando companhia, esperando qualquer coisa que fizesse aquela solidão diminuir. "Lívia, você pode", começou a dizer, mas a filha cortou sem tirar os olhos do celular. "Pode o quê, mãe? Fala logo." "Água, por favor." Lívia levantou com raiva contida, pegou um copo na cozinha, encheu de água da torneira e entregou para a mãe. Dona Helena bebeu devagar, cada gole doendo na garganta seca. Quando terminou, devolveu o copo e sussurrou: "Obrigada." Mas Lívia já não estava mais ouvindo. Tinha voltado para o sofá, perdida no mundo pequeno da tela do celular, enquanto a mãe ficava ali, invisível, esquecida, como móvel velho que ninguém mais repara. E foi naquela noite, quando o silêncio pesava mais do que o costume, que algo dentro de Dona Helena começou a quebrar. Não era raiva. Ela nunca conseguiria sentir raiva da filha. Era uma dor diferente, a dor de quem percebe que se tornou um fardo para a pessoa que mais amou na vida. Os dias seguintes revelaram algo que Dona Helena já sabia, mas não queria admitir. Sua filha tinha vergonha dela. Vergonha da cadeira de rodas, vergonha da boca torta, vergonha de ter uma mãe que não conseguia fazer as coisas sozinha. Dona Margarida, a vizinha do lado, vinha visitá-la às vezes. Trazia um prato de comida,
conversava um pouco, ajudava com alguma coisa que Lívia não tinha feito. E foi numa dessas visitas que Dona Margarida percebeu os hematomas no braço de Dona Helena. "Que foi isso, Helena?" perguntou, tocando de leve nas marcas roxas. Dona Helena desviou o olhar. "Caí da cama", mentiu, a voz fraca. Mas Dona Margarida não era boba. Sabia que aquelas marcas eram de dedos apertando com força. Sabia que algo estava errado naquela casa. Lívia não batia na mãe, não com socos, não com tapas. Mas batia de outros jeitos. Batia com as palavras duras que soltava quando estava irritada. Batia com o silêncio frio que usava como castigo. Batia com a brutalidade dos gestos quando precisava mover a mãe da cama para a cadeira, segurando com força demais, sem cuidado, como se estivesse carregando um saco pesado e não uma pessoa. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil no trabalho, Lívia chegou em casa e encontrou a mãe com a fralda suja. O cheiro forte invadiu a sala. Lívia fechou a cara. "Mãe, de novo? Quantas vezes eu vou ter que trocar você hoje?" Dona Helena começou a chorar baixinho. Não conseguia controlar o corpo direito, e isso a humilhava mais do que qualquer outra coisa. "Desculpa, minha filha, eu não consigo." "Não consegue nada mesmo", cortou Lívia, levantando a voz. "Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa destruída, e você fica aí me dando mais trabalho. Eu não aguento mais." Dona Helena chorou mais alto, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Lívia levou para o banheiro com rispidez, trocou a fralda com movimentos bruscos, sem falar nada, apenas suspirando alto para que a mãe soubesse o quanto estava incomodada. Quando terminou, deixou Dona Helena na cadeira e foi para o quarto. Dona Helena ficou ali, sozinha na sala escura, sentindo a dor dos braços onde a filha havia apertado. Mas a dor física era nada perto da dor do coração. Dona Helena não entendia. Tinha criado Lívia sozinha, depois que o marido foi embora quando a menina ainda era pequena. Tinha trabalhado em 3 empregos ao mesmo tempo para dar estudo para a filha. Lavava roupa para fora de madrugada, cozinhava em casa de família durante o dia, limpava escritório à noite. As mãos calejadas, as costas doendo, os pés inchados, tudo para que Lívia tivesse oportunidades que ela nunca teve. Dona Helena lembrava do dia em que vendeu sua aliança de casamento, a única coisa de valor que tinha, para pagar os livros da escola de Lívia. Lembrava de ter passado fome para que a filha comesse. Lembrava de ter chorado escondida quando não tinha dinheiro para o material escolar, mas sempre dava um jeito. E agora? Agora que ela precisava de ajuda, agora que o corpo não obedecia mais, agora que dependia de alguém, a filha tratava como se fosse um estorvo. Dona Margarida voltou alguns dias depois e encontrou Dona Helena com a roupa suja, sem banho há dias, o cabelo embaraçado. "Helena, você está bem?" perguntou, preocupada. Dona Helena apenas balançou a cabeça, sem forças para falar. Dona Margarida procurou Lívia na cozinha. "Lívia, sua mãe precisa de mais cuidado. Ela está..." "Está o quê?" cortou Lívia, irritada. "A senhora não sabe como é difícil cuidar dela. Eu faço o que posso. Mas ela é sua mãe, menina. Ela te criou sozinha. Deu a vida por você." Lívia virou as costas. "Eu sei disso. Mas agora eu também tenho minha vida. Não posso ficar presa aqui para sempre." Dona Margarida saiu da casa com o coração apertado. Queria ajudar, mas não sabia como. Ninguém na vizinhança sabia. Todos viam, todos ouviam, mas ninguém intervinha. E Dona Helena continuava ali, presa num corpo que não funcionava e numa casa que não tinha mais amor. À noite, quando Lívia finalmente foi dormir, Dona Helena ficou acordada. Olhava para o teto escuro, ouvindo os barulhos da rua lá fora. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de não acordar no dia seguinte. Sentiu que seria mais fácil para todo mundo, principalmente para Lívia, se ela simplesmente desaparecesse. A semana seguinte trouxe um calor sufocante para Jaboatão dos Guararapes. O tipo de calor que gruda na pele e torna tudo mais pesado. Os pensamentos, os gestos, a paciência. Lívia chegava do trabalho cada dia mais irritada, reclamando do ventilador quebrado da loja, dos clientes exigentes, do salário que nunca era suficiente. Dona Helena percebia a tensão crescendo. Tentava se fazer menor, mais silenciosa, como se pudesse desaparecer nas sombras da casa. Pedia menos água, menos comida, menos atenção. Mas o corpo traidor não colaborava. A fome apertava, a sede queimava a garganta,
E ela precisava pedir. Sempre pedir. Naquela quinta-feira, o dia tinha sido especialmente difícil para Lívia. Uma cliente tinha gritado com ela na loja. A gerente havia descontado do salário por causa de um erro no caixa, e o ônibus para casa estava tão lotado que ela voltou em pé, espremida, sentindo cada solavanco como uma agressão pessoal. Quando entrou em casa, estava no limite. Nem olhou para a mãe que a esperava na sala. Foi direto para o quarto, trocou de roupa, voltou para a cozinha e começou a preparar o jantar com movimentos bruscos, batendo as panelas com mais força do que o necessário. Dona Helena estava com fome. Muita fome. O almoço tinha sido apenas um prato raso de arroz com feijão, servido frio porque Lívia tinha saído apressada de manhã. O estômago de Dona Helena doía, revirado de vazio. Ela esperou Lívia terminar de cozinhar, esperou que a filha se servisse primeiro, esperou ser chamada. Lívia trouxe o prato da mãe, arroz, feijão, um pedaço pequeno de frango. Colocou na mesinha ao lado da cadeira de rodas e voltou para a cozinha sem dizer nada. Dona Helena olhou para a comida. A porção era pequena, mas ela não reclamaria. Nunca reclamava. Comeu devagar, com dificuldade, cada garfada exigindo concentração para não derramar. Quando terminou, ainda sentia fome. O estômago continuava vazio, pedindo mais. Dona Helena hesitou. Sabia que Lívia estava irritada. Sabia que pedir qualquer coisa naquele momento era arriscar uma explosão. Mas a fome era mais forte que o medo. Lívia, chamou baixinho, a voz tremendo. A filha não respondeu de imediato. Dona Helena tentou de novo, um pouco mais alto. Lívia, minha filha. O que é, mãe? Gritou Lívia da cozinha, a voz cortante como vidro quebrado. Dona Helena engoliu seco. Pode trazer um pouco mais de comida? Eu ainda estou com... Não terminou a frase. Lívia apareceu na porta da sala com o rosto vermelho de raiva. Um pouco mais? Você sempre quer mais. Nunca está satisfeita. Eu te dou comida, te dou água, te limpo, te troco, e você sempre quer mais. Desculpa, minha filha, é que eu... É que você o quê? Você acha que eu sou sua empregada? Acha que eu não tenho mais nada para fazer da vida além de ficar aqui servindo você? Dona Helena começou a chorar, as lágrimas caindo silenciosas pelo rosto. Lívia voltou para a cozinha, pegou um copo, encheu de água gelada da geladeira e voltou para a sala. Dona Helena pensou que a filha ia dar água para ela beber. Mas não. Lívia parou na frente da mãe, segurando o copo com a mão tremendo de raiva. E então, num gesto que pareceu acontecer em câmera lenta, jogou a água no rosto de Dona Helena. A água gelada atingiu o rosto da idosa como um choque. Escorreu pelos olhos arregalados de susto, pela boca aberta em silêncio, pelo pescoço, molhando a blusa velha. Dona Helena ficou paralisada, incapaz de reagir, incapaz até de entender o que tinha acabado de acontecer. Lívia jogou o copo vazio no sofá e explodiu. Pronto. Está satisfeita agora? Você sempre quer mais, mais, mais. Eu trabalho o dia inteiro enquanto você fica aí, só pedindo. Nunca está satisfeita com nada que eu faço. Dona Helena tentou falar, mas a voz não saía. Tentou levantar as mãos para limpar o rosto, mas os braços tremiam demais. A água escorria pelo cabelo branco, pingando no colo, deixando a roupa encharcada. E ela apenas chorava, um choro silencioso de quem não tem mais forças para chorar alto. Lívia virou as costas e foi para o quarto, batendo a porta com força. O barulho ecoou pela casa vazia, misturando-se com o som baixo do soluço de Dona Helena. A idosa ficou ali, sozinha na sala escura, com a roupa molhada colando no corpo, o rosto ardendo de vergonha mais do que de frio. Não conseguia se mover. Não conseguia pedir ajuda. Só conseguia chorar e se perguntar o que tinha feito de tão errado para merecer aquilo. As horas passaram. Lívia não saiu do quarto. Dona Helena continuou na cadeira de rodas, com a roupa molhada secando aos poucos no corpo, deixando a pele fria e irritada. Quando a madrugada chegou, ela finalmente conseguiu se arrastar até o quarto, usando toda a força que ainda tinha nos braços. Deitou-se na cama sem trocar de roupa, sem limpar o rosto. Apenas se encolheu debaixo da coberta fina e fechou os olhos, desejando que o sono viesse rápido. Desejando não acordar. Desejando que tudo acabasse logo. Mas naquela noite, algo começou a se mover no invisível. Algo que Dona Helena não podia ver, mas que estava prestes a mudar tudo. 2 semanas se passaram desde a noite da água.
2 semanas em que Lívia e Dona Helena mal se falavam. A filha cumpria as obrigações básicas: dar comida, trocar fralda, levar ao banheiro, mas tudo com frieza, com distância, como se estivesse cuidando de um objeto e não de uma pessoa. Dona Helena sentia a mudança. Ou melhor, sentia que algo dentro dela também estava mudando. A tristeza tinha dado lugar a uma espécie de vazio. Ela não chorava mais. Não pedia mais nada além do estritamente necessário. Passava os dias olhando pela janela, vendo a vida acontecer lá fora enquanto a dela definhava ali dentro. Dona Margarida continuava visitando, mas agora com menos frequência. Tinha tentado conversar com Lívia, tinha tentado oferecer ajuda, mas a moça se fechava em defensivas irritadas. Minha mãe está bem. Eu cuido dela. A senhora não precisa se preocupar. E fechava a porta, educada mas firme. Foi numa sexta-feira à noite, quando Lívia saiu para encontrar as amigas, que Dona Helena se viu completamente sozinha. A casa estava em silêncio, aquele silêncio pesado que parece pressionar as paredes. A televisão estava desligada. O ventilador do teto girava devagar, rangendo no ritmo monótono. Dona Helena estava deitada na cama, olhando para o teto escuro. Ao lado da cama, pendurado num prego velho na parede, estava seu terço. O mesmo terço que sua mãe lhe havia dado quando ela era jovem. O mesmo terço que havia acompanhado todos os momentos difíceis da sua vida. Quando o marido foi embora, quando o dinheiro acabava no meio do mês, quando Lívia adoeceu de pneumonia ainda criança. Havia meses que não rezava. A fé tinha se tornado tão difícil quanto mover as pernas. Mas naquela noite, algo dentro dela sussurrou: reza. Só mais uma vez. Reza. Com esforço, Dona Helena esticou o braço e conseguiu alcançar o terço. As contas estavam gastas pelo tempo e pelas orações de tantos anos. Segurou-o contra o peito, sentindo o peso leve das contas de plástico, e fechou os olhos. No começo, as palavras não vinham. A boca, ainda torta pelo derrame, não conseguia formar as orações decoradas. Mas então ela parou de tentar rezar com palavras prontas. E começou a rezar com o coração. Mãe, Maria, sussurrou, a voz falhando. Eu não sei mais o que fazer. As lágrimas começaram a escorrer, molhando o travesseiro velho. Minha filha está perdida. Ela me machuca, mas eu sei que ela está machucada também. Dona Helena apertou o terço com mais força, como se estivesse segurando a mão de alguém. Eu não peço que ela seja punida. Não, senhora. Eu só peço que ela seja salva. A voz de Dona Helena ficou mais clara por um momento, como se algo dentro dela tivesse encontrado força. Que ela veja o que está fazendo. Que ela entenda que o amor não é peso. O amor é graça. Ela parou para respirar, o peito subindo e descendo com dificuldade. Por favor, mãe, toca nela, antes que seja tarde demais. Antes que ela perca completamente a humanidade. Dona Helena não sabia se estava fazendo a oração certa. Não sabia se as palavras estavam chegando ao céu. Mas rezou com tudo o que tinha, com cada batida do coração cansado, com cada lágrima que caía, com cada suspiro que escapava da boca. E então, algo estranho aconteceu. A casa, que estava em silêncio, ficou ainda mais silenciosa. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir. O ventilador parou de render. Os barulhos da rua desapareceram. Até o vento lá fora pareceu segurar o fôlego. Dona Helena abriu os olhos devagar. O quarto estava escuro, mas havia uma luz diferente entrando pela janela. Não era a luz da lua. Não era a luz dos postes da rua. Era uma luz suave, azul, que parecia vir de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. E no meio daquela luz, Dona Helena viu uma silhueta. Uma mulher em pé ao lado da cama, vestida com um manto que brilhava suave. O rosto era sereno, com olhos que pareciam enxergar tudo, cada dor, cada lágrima, cada oração silenciosa. Dona Helena não conseguiu falar. Não conseguiu se mover. Apenas olhou, com os olhos arregalados, segurando o terço contra o peito. A mulher sorriu, um sorriso cheio de compaixão, e estendeu a mão, tocando levemente a testa de Dona Helena. O toque era quente, reconfortante, como a mão de uma mãe acalmando uma filha assustada. Sua filha será tocada, filha minha, disse a voz, suave como brisa. Confie em mim. E então a luz começou a diminuir.
A silhueta desapareceu aos poucos, como fumaça se dissolvendo no ar. O quarto voltou ao normal, escuro, silencioso, comum. Mas algo tinha mudado. Dona Helena sentia no peito. Ela apertou o terço contra o coração e sussurrou: "Obrigada. Mãe, obrigada." E pela primeira vez em meses, Dona Helena dormiu em paz. Dormiu sem medo, sem tristeza, sem vazio. Dormiu com esperança. Aquela esperança pequena mas poderosa que diz: ainda não acabou. Algo vai mudar. Lá fora, a noite continuava. Lívia ainda estava na casa da amiga, rindo, bebendo, tentando esquecer os problemas de casa. Não sabia que naquele momento, enquanto ela fingia estar bem, o céu havia ouvido uma oração. E que em breve, sua vida seria virada de cabeça para baixo. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil que só Dona Helena percebeu. Nada tinha mudado por fora. Lívia continuava saindo cedo, voltando tarde, cumprindo as obrigações com a mãe de forma mecânica e distante. A casa continuava a mesma, com as paredes descascadas e o cheiro de mofo que subia do banheiro velho. Mas havia algo diferente no ar. Uma espécie de espera, como se algo invisível estivesse se aproximando devagar. Dona Helena sentia nas madrugadas, quando acordava sem motivo aparente e ficava olhando para a janela, vendo a lua brilhar entre as nuvens. Sentia quando rezava o terço, as contas deslizando entre os dedos tremendo, cada ave-maria sussurrada com mais confiança do que antes. Lívia não notava nada. Ou melhor, não queria notar. Estava ocupada demais com seus próprios pensamentos, preocupações com dinheiro, irritação com trabalho, planos vagos de mudança que nunca saíam do papel. De vez em quando, olhava para a mãe e sentia uma pontada estranha no peito, algo entre culpa e raiva, mas empurrava aquele sentimento para bem longe. Na terça-feira seguinte, Dona Margarida apareceu na porta com uma marmita de comida. "Trouxe um frango assado com batatas para vocês", disse, sorrindo. Lívia recebeu com um agradecimento seco e fechou a porta rápido demais. Dona Margarida ficou do lado de fora, ouvindo os barulhos da casa, o arrastar da cadeira de rodas, o som abafado da televisão, o silêncio pesado entre mãe e filha. Naquela mesma noite, quando Lívia estava deitada no sofá mexendo no celular, ouviu um barulho vindo do quarto da mãe. Era um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro ou uma cantiga. Lívia franziu a testa e prestou atenção. Era a mãe rezando. Rezando com aquela voz deformada pelo derrame, mas rezando com uma determinação que Lívia não via há tempos. Algo naquele som irritou Lívia profundamente. Não era apenas impaciência, era algo mais profundo, mais perturbador. Como se aquelas orações fossem uma acusação silenciosa, um espelho mostrando algo que ela não queria ver. Lívia aumentou o volume da televisão e tentou ignorar. Mas não conseguia. O som das orações atravessava as paredes finas da casa, misturava-se com o barulho da TV, grudava nos pensamentos de Lívia como algo pegajoso e inescapável. "Por que ela reza tanto?", pensou Lívia, irritada. "O que ela quer de Deus? Que eu morra. Que eu suma da vida dela." Lívia se levantou bruscamente e foi até o quarto da mãe. Dona Helena estava deitada, com o terço nas mãos, os olhos fechados, a boca se movendo devagar formando palavras de fé. Quando ouviu a porta abrir, parou e olhou para a filha com aqueles olhos cansados mas ainda esperançosos. "O que você fica rezando tanto?", perguntou Lívia, a voz mais alta do que pretendia. Dona Helena hesitou, depois respondeu com dificuldade: "Rezo por você, minha filha." "Por mim?", Lívia soltou uma risada amarga. "E o que você pede? Que eu seja uma filha melhor. Que eu larga tudo e fique aqui cuidando de você 24 horas por dia." "Não." Dona Helena balançou a cabeça devagar. "Peço que você encontre paz, que você seja feliz." As palavras atingiram Lívia como pedradas. Ela abriu a boca para responder algo duro, mas as palavras não saíram. Ficou ali parada, olhando para aquela mulher frágil na cama, segurando um terço velho, rezando por ela mesmo depois de tudo. Algo dentro de Lívia se revirou. Não era arrependimento ainda, mas era desconforto profundo. "Pode parar de rezar. Não adianta nada", disse Lívia finalmente, virando as costas e saindo do quarto. Fechou a porta, voltou para a sala, mas não conseguia mais se concentrar na TV. Desligou tudo e foi dormir, mas o sono demorou a vir. Naquela madrugada, algo estranho aconteceu. Lívia acordou de repente, com o coração batendo acelerado, sem saber por quê. O quarto estava escuro e silencioso.
Olhou para o relógio, 13h20 da manhã. Virou-se na cama, tentando voltar a dormir, mas uma sensação estranha a mantinha acordada. Era como se alguém estivesse olhando para ela, mesmo estando sozinha no quarto. Lívia se levantou e foi até a janela. Abriu a cortina e olhou para fora. A rua estava vazia, apenas as luzes fracas dos postes iluminando o asfalto rachado. Mas havia algo no ar, um cheiro suave, como flores, que não deveria estar ali. Não havia flores plantadas no quintal. Não havia nada além de terra seca e capim morto. Lívia fechou a cortina rapidamente e voltou para a cama, puxando o cobertor até o queixo. Sentia frio, mesmo com o calor da noite. Fechou os olhos com força, tentando afastar aquela sensação estranha, aquele pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. No quarto ao lado, Dona Helena também estava acordada. Mas ao contrário da filha, ela não sentia medo. Sentia uma calma profunda, uma certeza tranquila de que suas orações estavam sendo ouvidas. Segurava o terço contra o peito e sussurrava baixinho: "Obrigada, Mãe Maria. Obrigada por ouvir uma velha como eu." A casa ficou em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais o silêncio pesado da solidão e do abandono. Era o silêncio que vem antes de algo grande acontecer. O silêncio que antecede a tempestade. O silêncio que precede o milagre. E enquanto mãe e filha dormiam, cada uma em seu mundo, cada uma com seus pensamentos, algo se movia no invisível. Algo que estava prestes a rasgar o véu entre o céu e a terra, entre a dor e a cura, entre a cegueira e a visão. A madrugada continuou devagar, segundo por segundo, até que o sol nasceu tímido no horizonte. Mas aquele não seria um dia comum. Aquele seria o dia em que tudo mudaria para sempre. Era sábado. Lívia não precisava trabalhar, mas acordou cedo mesmo assim. Havia dormido mal, com sonhos confusos que não conseguia lembrar direito. Apenas fragmentos de imagens, vozes que não faziam sentido, uma sensação de que algo estava errado. Levantou-se com a cabeça pesada e foi preparar café. Dona Helena já estava acordada em seu quarto, sentada na cama com dificuldade. Lívia entrou sem bater, como sempre, e ajudou a mãe a se vestir. Fizeram tudo em silêncio, aquele silêncio tenso que havia se tornado rotina entre elas. Depois do café da manhã apressado, Lívia voltou para o quarto e se jogou na cama, pegando o celular. O dia passou devagar. Lívia saiu no meio da tarde para resolver algumas coisas e voltou no início da noite. Jantaram em silêncio. Dona Helena tentou iniciar conversa algumas vezes, mas Lívia respondia com monossílabos, sem tirar os olhos do celular. Quando a noite chegou, Lívia ajudou a mãe a se deitar e foi para seu quarto. Estava cansada, mas não conseguia dormir. Mexia no celular sem prestar atenção, apenas rolando a tela para cima e para baixo, vendo fotos de gente feliz, vídeos engraçados, notícias que não importavam. O relógio marcava 11h30 quando finalmente desistiu e apagou a luz. Mas o sono não veio. Lívia ficou ali, deitada no escuro, olhando para o teto invisível. Pensamentos confusos atravessavam sua mente. Preocupações com dinheiro, irritação com a vida, aquela sensação constante de estar presa, de que sua juventude estava passando enquanto ela cuidava de uma mãe que nunca melhoraria. Foi então que algo mudou. De repente, Lívia sentiu uma pressão no peito. Não era dor física exatamente. Era como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração, impedindo-a de respirar direito. Tentou se sentar, mas não conseguia se mover. O corpo estava paralisado, pesado como pedra. E então viu a luz. Uma luz azul começou a preencher o quarto. Não vinha da janela, não vinha da porta, não vinha de lugar nenhum específico. Era como se as próprias paredes estivessem brilhando. A luz não machucava os olhos, mas era impossível ignorar. Era suave, mas poderosa. Era calma, mas absoluta. Lívia tentou gritar, mas a voz não saía. Os olhos arregalados, o coração batendo descontrolado, ela olhou para o canto do quarto onde a luz parecia mais forte. E foi ali que viu. Uma mulher estava de pé ao lado da cama. Não era uma mulher comum. Usava um manto azul que parecia flutuar levemente, mesmo sem vento. O rosto era sereno, com uma beleza que não era deste mundo, não a beleza de revista ou televisão, mas algo mais profundo, algo que tocava a alma antes de tocar os olhos. Os olhos da mulher eram escuros e brilhantes, cheios de uma compaixão infinita, mas também de uma tristeza que doía só de olhar. "Lívia", disse a mulher, e a voz era suave mas preenchia todo o espaço, ecoando dentro do peito de Lívia como um sino tocando nas profundezas. Lívia quis responder,
Quis perguntar quem era aquela mulher, quis gritar por socorro, mas não conseguia. Estava completamente imobilizada, presa naquela luz azul, presa naquele momento que parecia suspenso no tempo. A mulher se aproximou devagar, cada passo silencioso, cada movimento cheio de graça. Parou ao lado da cama e olhou para Lívia com aqueles olhos que viam tudo, cada pensamento cruel, cada gesto de desprezo, cada momento de egoísmo. Mas não era um olhar de julgamento. Era um olhar de mãe que vê a filha perdida e sofre junto. Você esqueceu quem lhe deu a vida, disse a mulher, a voz carregando uma tristeza tão profunda que fazia o coração de Lívia doer. Você trata sua mãe como se fosse um objeto, quando ela é a razão pela qual você existe. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Lívia, lágrimas que ela não conseguia controlar, que vinham de um lugar muito fundo, de um lugar que ela havia trancado há anos. A mulher estendeu a mão e tocou levemente o rosto de Lívia. O toque era quente, reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. Sua mãe rezou por você, continuou a mulher. Rezou pedindo sua salvação enquanto você a humilhava. O amor de uma mãe reflete o amor que Deus tem por você, incondicional, mesmo quando não é merecido. Lívia tentou falar, tentou dizer alguma coisa, desculpa, explicação, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Apenas as lágrimas, caindo cada vez mais rápido, molhando o travesseiro. A mulher se aproximou ainda mais, e Lívia finalmente entendeu quem era. Não precisava de confirmação, não precisava de explicação. Sabia, no fundo da alma, que estava diante da Virgem Maria, a mãe de todas as mães. A que intercede, a que consola, a que não abandona. Maria colocou a mão sobre o peito de Lívia, bem onde o coração batia descontrolado. E naquele toque, Lívia sentiu algo que não sentia há anos, sentiu o próprio coração de verdade. Não apenas bombeando sangue, mas sentindo. Sentindo a dor que havia causado, sentindo o vazio que havia criado, sentindo o amor que havia desperdiçado. Agora você verá, sussurrou Maria, a voz tão suave que parecia vir de dentro da própria Lívia. Verá tudo que destruiu. E então, escolherá. A mão de Maria tocou a testa de Lívia, e no momento do toque, o quarto desapareceu. A cama desapareceu. Tudo desapareceu. E Lívia foi levada para outro lugar, um lugar que era ao mesmo tempo memória, realidade e revelação. As visões começaram. A primeira visão atingiu Lívia como uma onda violenta. Ela estava de pé numa cozinha pequena, a mesma cozinha da casa onde morava, mas diferente. Mais velha, mais desgastada. E ali estava sua mãe, muito mais jovem, com os cabelos ainda pretos, as mãos mergulhadas numa bacia cheia de roupas ensaboadas. Lívia reconheceu a cena. Tinha 6 anos naquela memória. Via a si mesma, pequena, sentada no chão brincando com uma boneca de pano que a mãe havia feito de retalhos. Dona Helena esfregava as roupas com força, as mãos já começando a caroçar de tanto esforço. Eram 3 horas da manhã. Lívia viu o relógio velho na parede marcando o tempo. Por que ela está lavando roupa de madrugada? Pensou Lívia, mas a resposta veio antes que terminasse a pergunta. Viu a mãe terminar de lavar, pendurar as roupas no varal interno da casa, depois pegar a bolsa velha e sair pela porta. Ia trabalhar na casa da patroa. Depois, à noite, trabalharia limpando escritório. 3 empregos. Sempre 3 empregos. Sempre cansada, sempre sem tempo, sempre fazendo tudo sozinha. A cena mudou como se alguém tivesse virado a página de um livro. Agora Lívia se via com 10 anos, voltando da escola com um boletim. Notas boas. Sua mãe abriu o boletim com as mãos trêmulas de emoção e sorriu, aquele sorriso largo que iluminava o rosto cansado. Minha filha é inteligente, disse Dona Helena, abraçando a menina com força. Você vai estudar, vai ter uma vida melhor que a minha. Mas Lívia adulta, assistindo aquela cena, viu o que a criança não havia visto na época. Viu a aliança de casamento sumindo do dedo da mãe na semana seguinte. Viu Dona Helena entrando numa casa de penhores, entregando a única coisa de valor que possuía, aquela aliança fina de ouro que seu falecido marido havia lhe dado, e recebendo algumas notas amassadas em troca. Viu a mãe usando aquele dinheiro para comprar os livros escolares que Lívia precisava. Não, Lívia sussurrou, mas ninguém a ouviu. Ela era apenas espectadora da própria história. A visão mudou novamente. Lívia se viu com 15 anos, adolescente rebelde, gritando com a mãe porque queria um celular novo e Dona Helena não tinha dinheiro. Todas as minhas amigas têm. Só eu que não tenho. A senhora não se importa comigo.
Lívia se lembrava daquele dia, lembrava de ter saído batendo a porta, deixando a mãe sozinha na cozinha. Mas agora via o que tinha acontecido depois que saiu. Viu Dona Helena sentando na cadeira velha, colocando o rosto entre as mãos e chorando baixinho. Chorando de exaustão, de solidão, de tristeza por não conseguir dar tudo o que a filha pedia. Viu a mãe pegando uma caixa de sapatos velha debaixo da cama, onde guardava economias secretas, moedas e notas guardadas com sacrifício, centavo por centavo. Estava juntando para consertar o telhado que vazava. Mas abriu mão daquilo e comprou o celular para a filha. Eu nunca soube, Lívia sussurrou, as lágrimas caindo sem parar. Eu nunca agradeci. As cenas continuaram passando, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lívia viu a mãe passando fome para que ela comesse. Viu a mãe trabalhando doente, com febre, porque não podia faltar senão não recebia. Viu a mãe carregando sacos pesados de roupa para lavar, as costas curvando aos poucos sob o peso dos anos e do trabalho. Viu cada sacrifício que nunca havia notado, cada lágrima que nunca havia enxugado, cada momento de amor que havia tratado como obrigação. E então a visão mudou de tempo. Agora não era mais o passado. Era o presente. Lívia se viu entrando no quarto da mãe com o prato de comida, jogando na mesinha com raiva. Viu a expressão de dor no rosto de Dona Helena, não dor física, mas dor da alma, dor de quem se sente um fardo. Viu a si mesma trocando a fralda da mãe com brutalidade. Viu os hematomas que deixou nos braços frágeis ao agarrar com força demais. Viu a noite em que jogou a água no rosto da mãe. E pela primeira vez, Lívia viu aquela cena pelo ângulo de Dona Helena. Viu a água gelada atingindo o rosto envelhecido. Viu os olhos da mãe arregalados de choque e incompreensão. Viu as lágrimas se misturando com a água. Viu a humilhação, a vergonha, a dor de ser tratada daquele jeito pela própria filha. Pela filha que ela havia criado sozinha, pela filha por quem havia sacrificado tudo. Para! Por favor, para! Lívia gritou, mas as visões não pararam. Agora via os vizinhos comentando. Via Dona Margarida com os olhos cheios de pena. Via o padre da igreja perguntando onde estava Lívia, porque ela não levava mais a mãe para a missa. Viu a comunidade inteira sabendo que algo estava errado naquela casa, mas ninguém sabendo como ajudar. E então veio a visão mais terrível de todas. O futuro. Lívia se viu 10 anos à frente. Estava na mesma casa, mas tudo estava diferente. O quarto da mãe estava vazio. A cadeira de rodas encostada no canto, coberta de poeira. Lívia entrou no quarto vazio e entendeu. Dona Helena havia morrido. Sozinha. Sem amor. Sem despedida. A cena avançou mais. Lívia se viu com 50 anos, depois 60. Sozinha. Completamente sozinha. Sem amigos verdadeiros, porque havia afastado todos. Sem família, porque nunca havia construído vínculos reais. A casa estava cheia de coisas, móveis, roupas, objetos, mas vazia de vida, vazia de amor. E então a visão mostrou algo ainda pior. Mostrou Lívia no leito de morte, velha, doente, abandonada num asilo barato. Ninguém a visitava. Ninguém segurava sua mão. Ninguém chorava por ela. Morria da mesma forma que havia deixado sua mãe viver, sozinha, esquecida, como um peso que ninguém queria carregar. Mas a visão não parou ali. Lívia viu além da morte. Viu a si mesma diante de uma luz que não era como a luz azul de Maria. Era uma luz que queimava de verdade, uma luz que era puro conhecimento, pura consciência. E naquela luz, compreendeu tudo. Compreendeu cada momento desperdiçado, cada palavra cruel, cada oportunidade de amor que havia jogado fora. Compreendeu que a vida inteira, o único tesouro real que tivera era o amor da mãe, e ela havia pisoteado aquele tesouro como se fosse lixo. A dor daquela compreensão era pior que qualquer fogo. Era a dor de saber que poderia ter sido diferente. Que tudo poderia ter sido diferente. E que agora era tarde demais. Não! Lívia gritou com toda a força que tinha. Não! Eu não quero isso. Por favor. E de repente, as visões pararam. Lívia estava de volta ao quarto. A luz azul ainda brilhava suave. Maria ainda estava ali, ao lado da cama, olhando para ela com aqueles olhos cheios de compaixão e tristeza. Ainda há tempo, disse Maria, a voz tão suave que parecia um abraço. Ainda há tempo para escolher o amor. Ainda há tempo para se tornar a filha que sua mãe merece. Ainda há tempo para se salvar. Maria estendeu a mão e tocou o rosto molhado de lágrimas de Lívia. Mas a escolha é sua. Eu apenas mostrei a verdade. Agora,
Você decide o que fará com ela. A luz começou a diminuir. A presença de Maria começou a se dissolver, como névoa desaparecendo com o sol. Lívia estendeu a mão, tentando segurar aquela presença, tentando fazer a mãe ficar mais um pouco. O que eu faço? Lívia sussurrou, desesperada. Me diz o que eu faço. A voz de Maria ecoou uma última vez, já quase sumindo. Você sabe o que fazer. Sempre soube. Apenas teve medo de fazer. E então a luz se apagou completamente. Lívia ficou sozinha no quarto escuro, tremendo, encharcada de suor e lágrimas. Mas algo dentro dela havia quebrado. Ou melhor, algo havia finalmente acordado. Algo que estava adormecido há tanto tempo que ela havia esquecido que existia. Seu coração finalmente conseguia sentir de novo. Lívia ficou ali, sentada na cama, tremendo. Não sabia se havia se passado minutos ou horas. O quarto estava escuro e silencioso, completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Cada visão estava gravada na alma de Lívia como marcas que nunca desapareceriam. Ela olhou para as próprias mãos. Mãos que haviam agarrado a mãe com brutalidade. Mãos que haviam servido comida com raiva. Mãos que haviam jogado água no rosto de quem lhe deu a vida. Lívia fechou os olhos com força, tentando afastar as imagens, mas elas não saíam. Não sairiam nunca mais. O que eu fiz? Sussurrou para o quarto vazio. Meu Deus, o que eu fiz? As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de medo ou susto. Eram lágrimas de arrependimento verdadeiro, aquele tipo de arrependimento que dói no peito, que queima na garganta, que faz a pessoa querer voltar no tempo e desfazer cada erro. Lívia se levantou da cama com as pernas tremendo. Estava descalça, vestindo apenas a camisola velha de dormir. Abriu a porta do quarto devagar, tentando não fazer barulho. O corredor estava escuro. A casa inteira dormia naquele silêncio da madrugada. Caminhou até a porta do quarto da mãe. Ficou ali parada, com a mão no batente, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Do outro lado daquela porta estava a mulher que ela havia maltratado, humilhado, negligenciado. A mulher que mesmo assim havia rezado por ela. A mulher que mesmo sofrendo havia pedido ao céu não punição, mas salvação para a filha. Lívia abriu a porta com cuidado. A luz fraca que vinha da janela iluminava o quarto pequeno. Dona Helena estava deitada na cama, coberta com um lençol fino. Estava acordada, nunca dormia profundamente, sempre alerta, sempre esperando. Quando viu a filha entrar, seu corpo se enrijeceu instintivamente, preparando-se para mais uma noite difícil. Mas Lívia não disse nada duro. Não reclamou de nada. Apenas caminhou até a cama e, para o total espanto de Dona Helena, caiu de joelhos no chão ao lado do colchão. Mãe! A voz de Lívia saiu quebrada, cheia de choro. Mãe, me perdoa. Dona Helena arregalou os olhos, sem entender o que estava acontecendo. Tentou falar, mas a voz não saiu. Me perdoa por tudo, continuou Lívia, as palavras saindo em jorros entre soluços. Eu joguei água em você. Eu te tratei como se você não fosse nada. Eu fui cruel, fui egoísta, fui a pior filha que alguém poderia ter. As lágrimas de Lívia caíam sobre as mãos da mãe. Aquelas mãos envelhecidas, calejadas de tanto trabalho, marcadas pelos hematomas que a própria filha havia causado. Lívia segurou aquelas mãos com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. Mas você é tudo, mãe, disse Lívia, olhando nos olhos da mãe pela primeira vez em meses, realmente olhando, vendo a pessoa que estava ali. Você sempre foi tudo. Você me deu a vida, me criou sozinha, sacrificou tudo por mim, e eu esqueci. Eu esqueci de tudo. Eu só via o peso, mas não via o amor. Eu só via o trabalho, mas não via o privilégio de ainda ter você aqui. Dona Helena começou a chorar também. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, molhando o travesseiro velho. Levantou a mão trêmula e tocou a cabeça da filha, passando os dedos pelos cabelos como fazia quando Lívia era criança. Já perdoo, sussurrou Dona Helena com dificuldade, a voz deformada pelo derrame mas carregada de amor verdadeiro. Sempre, perdoo, minha filha, sempre. Naquele momento, algo se rompeu dentro de Lívia. Todas as defesas que havia construído, todas as justificativas que havia criado, todo o orgulho que a mantinha dura, tudo desmoronou de uma vez. E ela chorou como não chorava desde criança. Chorou encostando a cabeça no colo da mãe, sentindo a mão fraca mas amorosa acariciando seus cabelos.
Mãe e filha ficaram assim por muito tempo. Chorando juntas, curando juntas, recomeçando juntas. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja através da janela, Lívia finalmente se levantou. Limpou o rosto com as costas da mão e olhou para a mãe com uma determinação que não sentia há anos. Mãe, tudo vai mudar, disse com voz firme. Eu prometo. Tudo vai ser diferente a partir de agora. Dona Helena sorriu, um sorriso torto por causa do derrame, mas era o sorriso mais bonito que Lívia já tinha visto. Na segunda-feira seguinte, Lívia não foi trabalhar. Ligou para a loja e pediu demissão. A gerente ficou surpresa, tentou convencê-la a ficar, mas Lívia foi irredutível. Eu preciso cuidar da minha mãe. Ela é mais importante que qualquer emprego. Quando desligou o telefone, Dona Margarida estava na porta. Havia batido para trazer pão fresco que tinha sobrado do café da manhã. Lívia abriu a porta com um sorriso verdadeiro, não aquele sorriso forçado de antes. Dona Margarida, a senhora pode me ajudar? Perguntou Lívia. Preciso aprender a cuidar da minha mãe direito. A senhora que sempre soube fazer tudo com tanto carinho. Dona Margarida ficou sem palavras por um momento. Depois sorriu, os olhos marejando. Claro, minha filha. Claro que te ajudo. Nas semanas seguintes, a casa mudou completamente. Lívia aprendeu a dar banho na mãe com cuidado e ternura, conversando durante todo o processo, fazendo Dona Helena se sentir respeitada e amada. Aprendeu a cozinhar comidas saudáveis e saborosas, servindo sempre com um sorriso. Aprendeu a fazer massagem nos braços e pernas da mãe, ajudando a circulação, aliviando as dores. Mas mais importante que tudo isso, Lívia aprendeu a conversar com a mãe. Sentava ao lado da cadeira de rodas durante horas, ouvindo histórias antigas, histórias da infância de Dona Helena, histórias de quando o pai ainda estava presente, histórias dos tempos difíceis que haviam superado juntas. E pela primeira vez, Lívia realmente escutava. Mãe, me conta de novo daquela vez que você trabalhou de madrugada para comprar meus livros da escola. Pedia Lívia, e Dona Helena contava, a voz melhorando aos poucos com o estímulo da conversação. Lívia procurou o posto de saúde e conseguiu que a mãe fosse incluída num programa de fisioterapia domiciliar. Toda terça e quinta, vinha uma fisioterapeuta jovem e dedicada que trabalhava com Dona Helena, estimulando os músculos, ensinando exercícios simples. Sua mãe tem potencial de recuperação, disse a fisioterapeuta para Lívia. O derrame foi há 3 anos, mas o cérebro ainda pode criar novas conexões. Com estímulo constante e amor, principalmente amor, ela pode melhorar muito. E Dona Helena começou a melhorar. Não foi da noite para o dia. Não foi milagre instantâneo. Foi um processo lento, gradual, mas real. Primeiro, conseguiu mexer os dedos da mão direita, dedos que estavam paralisados há anos. Lívia estava segurando a mão da mãe quando sentiu o movimento mínimo. Olhou para baixo e viu o dedo indicador se mexendo devagar. Mãe, você mexeu. Você mexeu o dedo, gritou Lívia, emocionada. Dona Helena olhou para a própria mão com espanto e alegria. Tentou de novo, e o dedo se mexeu outra vez. Semanas depois, durante uma sessão de fisioterapia, Dona Helena conseguiu pronunciar uma frase inteira sem tropeçar nas palavras. Eu te amo, minha filha. A voz ainda era fraca, mas as palavras saíram claras. Lívia e a fisioterapeuta choraram juntas. Os vizinhos começaram a notar a mudança. Dona Margarida comentava com as outras senhoras da rua. A Lívia está outra pessoa. Parece que nasceu de novo. E realmente parecia. Lívia voltou à igreja que havia abandonado há anos. Foi num domingo de manhã, levando a mãe na cadeira de rodas. Quando entraram, o padre estava começando a missa. Algumas pessoas viraram para olhar, algumas com surpresa, outras com alegria. O padre sorriu do altar. Depois da missa, Lívia procurou o padre. Padre, eu preciso me confessar. Preciso contar tudo o que fiz. Preciso pedir perdão. O padre a ouviu com paciência, sem julgamento, apenas com compaixão. Quando Lívia terminou de contar tudo, as crueldades, a negligência, a noite da água, ele segurou a mão dela e disse, Filha, Deus já te perdoou. Agora você precisa perdoar a si mesma. Mas perdoar a si mesma era a parte mais difícil. Toda vez que olhava para as marcas que ainda restavam nos braços da mãe, toda vez que lembrava da água caindo no rosto envelhecido, Lívia sentia uma dor profunda no peito. Mãe, como você consegue me perdoar? Perguntou uma noite, enquanto ajudava Dona Helena a se deitar.
Dona Helena pegou a mão da filha e apertou com a força que tinha. Por que você é minha filha. E mãe, não desiste de filha nunca. Naquela noite, quando Liv estava sozinha em seu quarto, olhou pela janela e viu uma estrela brilhante no céu. Não era particularmente grande ou diferente das outras, mas algo naquela estrela chamou sua atenção. E por um momento, apenas um momento breve, sentiu aquela presença novamente. A presença suave e amorosa que havia mudado sua vida. Obrigada, sussurrou Lívia para a noite. Obrigada por não desistir de mim. E de algum lugar que não era deste mundo, uma voz que só o coração podia ouvir respondeu: nunca desisto de nenhum filho. Meu tempo foi passando e, com ele, a rotina da casa se transmutou em esperança. Dona Helena, apesar das limitações, ganhava pequenas vitórias toda semana. Nos dias de fisioterapia, os vizinhos passaram a ouvir risadas de dentro da casa. Risadas de mãe e filha, risadas tímidas mas sinceras, que voltavam a soar depois de tantos anos. Lívia cuidava da mãe com dedicação. Não era mais tarefa, era um gesto de amor inteiro, escolhido a cada manhã. Levava a Dona Helena à praça para tomar sol, empurrando a cadeira de rodas e conversando sobre os tempos antigos. Sentava na calçada, comendo bolo de milho comprado no mercado, sem pressa. Eram momentos simples, mas carregados de redenção. A fama da transformação se espalhou pelo bairro. Pessoas vinham visitar, não por curiosidade, mas para ouvir a história. Filhas que sentiam impaciência com as mães, filhos que pouco falavam com os pais, idosos desacreditados de sua família. Todos queriam saber o que tinha acontecido naquela casa. Lívia não escondia nada. Contava o que fez, as maldades, as noites de abandono. Falava com coragem que só tem quem já quebrou o coração e colou de novo, peça por peça. Contava do dia em que jogou água na mãe, das marcas roxas, da culpa que quase a matou por dentro. E então ela contava do milagre. Não o milagre instantâneo da recuperação, mas o milagre de poder sentir de novo. Do dia em que chorou agarrada aos pés da mãe, e ali descobriu que o amor cura mais do que qualquer coisa. Contava da presença suave, da luz azul na madrugada, daquele chamado irrecusável de recomeço. Mulheres da vizinhança começaram a levar seus pais idosos para visitar Dona Helena. Jovens procuravam Lívia para pedir conselho, para ouvir palavras de quem tinha ido ao fundo do poço e voltado. Com o tempo, Lívia e Dona Helena foram convidadas para falar em igreja, em grupo da terceira idade, em encontros de oração. Não davam palestra, davam abraço, davam testemunho vivo de que a lágrima que cai pode virar semente. Um ano depois, numa tarde de verão, aconteceu algo que ninguém esperava. Dona Helena, durante a fisioterapia, conseguiu se levantar da cadeira de rodas, com o apoio da filha e da fisioterapeuta. Deu 3 passos, passos lentos e cambaleantes, antes de se sentar de novo, ofegante, mas feliz. A emoção invadiu o ambiente e todos choraram juntos. Os médicos chamaram aquilo de milagre pequeno, de recuperação neurológica rara. Mas quem via o brilho nos olhos de Dona Helena sabia que o milagre não estava só nos músculos, mas no coração. Era o milagre de 2 almas que aprenderam a se enxergar outra vez. Um domingo, quando Lívia ajudava a Dona Helena a se deitar, uma luz azul suave preencheu o quarto. Desta vez, ambas viram, não uma aparição completa, mas uma silhueta serena, envolta em manto azul, sorrindo com ternura. As duas ficaram de joelhos, uma apoiando a outra, em silêncio de gratidão profunda, chorando com um alívio novo. Foi aquele instante, terno e luminoso, que selou uma verdade. O maior milagre não foi a cura física, mas o coração renovado. Um coração que havia trocado brutalidade por zelo, indiferença por compaixão, descaso por escolha diária de amar. Na vizinhança, outros pequenos milagres começaram a surgir. Uma moça voltou a falar com o pai depois de anos. Um rapaz perdoou a mãe distante. Idosos passaram a receber mais visitas, mais afeto, mais consolo. O amor que havia renascido entre Lívia e Dona Helena se espalhou pelo bairro feito perfume de flor na manhã nova. Lívia sabia, no fundo, que não poderia desfazer o passado. Mas descobriu que o presente podia ser diferente, que cada gesto de cuidado é uma poesia, cada palavra de carinho pode ser semente de reconciliação. E se, às vezes, o peso do remorso voltava, Lívia olhava para a mãe, via o sorriso torto mas brilhante, sentia a mão velha apertando a sua, e lembrava: cuidar de quem te deu a vida não é fardo. É privilégio, é graça diária, é caminho de paz. Epílogo, reflexão final e convite de fé. O que ficou dessa história não cabe só nas palavras.
Cabe nos silêncios restaurados, nos abraços dados sem medo, no olhar de mãe e filha que aprenderam de novo quem são uma para a outra. Pode ser que você, ouvindo essa história, se reconheça em algum ponto. Talvez sinta que, de vez em quando, olha para quem te amou com mais impaciência que ternura. Talvez lembre de alguma palavra dura, de algum gesto frio, de alguma noite mal dormida em que o cansaço falou mais alto que o carinho. Mas o que ficou para Lívia e Dona Helena, e pode ficar para você, é essa esperança feita de recomeço. Nunca é tarde para pedir perdão, para mudar, para escolher o amor acima de tudo. Deus ouve até o suspiro mais cansado, repara até no abraço mais tímido. E ainda que eu ande pelo vale mais sombrio, nada me faltará, pois o amor me acompanha onde quer que eu vá. E se essa história tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Às vezes, só um amém abre a porta para um tempo novo, para um perdão que ainda falta, para uma graça que você nem sabia que precisava. Compartilhe essa mensagem com alguém que precise acreditar de novo. Inscreva-se para acompanhar outras histórias assim, de recomeço e graça. E lembre, cuidar de quem nos ama sempre será o maior gesto de fé. Que a paz e a luz da mãe de todas as mães esteja com você e com a sua família, hoje e sempre.